Falamos do estruturalismo europeu, né, pelo ponto de vista sucerana, agora pelo ponto de vista norte-americano, pelo teórico e linguista Bloomfield. Vamos falar também, dentro do ponto de vista teórico norte-americano, mas de Sapir-Whorf. É a hipótese Sapir-Whorf que eles falam. Sapir, hífen, Whorf. Essa hipótese, ela é a hipótese Sapir-Whorf que eles falam. Sapir, hífen, Whorf. Essa hipótese, ela foi uma proposta que ela foi realizada em 1930 por dois linguistas. Aí vocês vão, ela está muito voltada ao conhecimento como relativismo linguístico. Isso também é algo que tem muito para explicar, mas só para vocês entenderem as bases introdutórias dessa abordagem estruturalista. Então, como eu falei para vocês, foi uma proposta realizada em 1930 por dois linguistas, que foi o Edward Sapir e Benjamin Whorf. Esses dois, então, eles chegaram a uma formulação de uma tese que foi constituída durante muito tempo por uma referência do relativismo linguístico. E desse relativismo linguístico que eles consideraram uma hipótese Sapir-Whorf. Mas vale lembrar que foi trabalhado dentro dessa proposta a versão forte e a versão fraca. Eu vou falar basicamente aqui, não vou me adentrar muito, porque isso aqui é um assunto gigantesco, mas só para vocês entenderem que essa hipótese, ela postula que as pessoas vivem segundo as suas culturas, em universos mentais distintos, que são espremidos por diferentes línguas, que falam em determinadas regiões, e isso ele também menciona a questão da regionalidade. Que, por exemplo, no Brasil, de norte a sul, a gente percebe alguns conceitos altamente distintos. Então, ele vai apresentando essa hipótese. E esse estudo tem uma estrutura de uma língua que pode, está dizendo, levar uma elucidação do que é a concepção de um mundo que acompanha ao falante da língua. É interessante isso, né? Mas esses dois linguistas, Sapir e Whorf, eles demonstraram essa hipótese já levantada por Humboldt. E é muito interessante porque é uma visão de um mundo onde ele argumentava que é impossível haver pensamento sem a linguagem. Ele já pensava dessa maneira. Então, o homem em geral, né, teria primeiro aprendido a linguagem e depois começou a pensar. Isso é a hipótese Sapir-Whorf, baseada em Humboldt, que é interessante, que foi levantada como hipótese, né, hipoteticamente, nessa época. Já em 1767 a 1835, não estou me recordando muito bem, mas essa é a base. Então, dentro dessas propostas, acabou se entusiasmando os dois linguistas, né? E eu trouxe, assim, suscitou uma discussão bem pertinente na época, de uma geração inteira de antropólogos, de psicólogos e dos linguistas, como a gente está mencionando, mas os linguistas norte-americanos, tá? Até porque essa hipótese surgiu lá. Isso em menor escala do que os próprios europeus. Mas nos anos 1940 e 50, essa hipótese tornou-se enfraquecida pela corrente cognitivista. Isso eu vou explicar mais adiante para vocês compreenderem esse raciocínio, tá? Quando eu falar do cognitivismo. Isso também influenciou, essa hipótese influenciou
um pouco estruturalismo francês, e apesar de todas as refutações formuladas que teve dessa hipótese, os etnólogos e os sociolinguistas, eles ainda mantêm, nesse meio tempo, não vou definir os sociolinguistas, né, mas depois, quem tiver dúvida, eu trago para vocês, nesse meio tempo, a existência que persiste até hoje, nessa versão, nessas refutações formuladas dessa hipótese. Bom, dentro do determinismo da hipótese, determinismo linguístico da hipótese de Sapir-Whorf, a linguagem, ela vai usar de uma determinada maneira, só um pouquinho, deixa eu ver, de uma determinada maneira, como nós, humanos, indivíduos, enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Então, são duas correntes que subdividem, como eu havia falado para vocês. Eles falam da versão forte e da versão fraca. Então, na versão forte, a linguagem determina o pensamento e são idênticos, tanto a linguagem. Então, a linguagem determina o pensamento. E, como eu falei para vocês, Humboldt, ele vai dizer, é possível haver pensamento sem a linguagem, já que ele o determina? É um questionamento. Então, um outro questionamento que é possível fazer. O primeiro, então, nós aprendemos a linguagem para depois pensarmos? Então, esses questionamentos que eu estou trazendo aqui para vocês é para vocês refletir teoricamente. Não significa que uma teoria a gente tem que concordar. Tem alguns que eu concordo, outros não. Eu tenho um pensamento diferente pelo ponto de vista cognitivismo, né, principalmente da gramática funcional. Já na versão fraca, o que é bastante aceito, que é pouco aceito, né, que eu falei para vocês, é a questão que a linguagem determina o pensamento. Ou seja, o Rome, ele primeiro aprendeu a linguagem para depois pensar. Já na versão fraca, que é bastante aceita essa versão, a linguagem influencia o pensamento, que parece fazer mais sentido, né? E isso está dentro do relativismo linguístico, que essas distinções que se encontram dentro de uma língua, elas são únicas dentro da linguagem. Por exemplo, eu botei até citar 3 exemplos aqui. Por exemplo, numa tradução, a palavra saudade, ela é mais vista aqui no Brasil. Quando tu sai, por exemplo, para outros países, a palavra saudades, ela não tem sentido. Falar saudades. Que saudades de você. Que saudade dessa vida social. Não tem sentido, né? Vamos trabalhar com recordação. A tradução em espanhol, russo, e se não falei a memória, italiano, a cor azul não tem sentido. Como, por exemplo, a questão de esquina. Se eu for falar no espanhol a palavra esquina, não, a palavra esquina, eles ouvindo, o significante, ouvindo essa manifestação fônica, esquina para eles não tem sentido. Se tu falar para eles canto interno, eles vão compreender o canto externo, porque eles vão compreender o que significa uma esquina. Isso é o uso do falante da língua, né, em termos estruturais. Bom, acho que seria isso nesse primeiro momento. O que eu queria também antes falar para vocês, que essa capacidade de distinção de uma linguagem é o que é o conceito, é como é considerado como é considerado pelo falante de uma língua. Então, uma linguagem, ela pode expressar um conceito com uma única palavra, sem ter uma alta capacidade da distinção, e também pode representar numa frase inteira um sentido em relação ao significado dessa manifestação fônica do signo linguístico.
Um exemplo que agora tá me fazendo lembrar, lá nos esquimós, tem várias palavras para definir neve. Como pra gente aqui, a gente fala neve, neve é um sentido só, até porque aqui a população brasileira não vê neve como os esquimós vê. Já lá, existe para cada tipo de neve um sentido, uma termologia, há um registro, um valor linguístico. Então, para vocês entenderem, e que eu gosto muito de falar sobre isso, é que essa capacidade da linguagem é como o ser humano tem a capacidade de obter essas informações de forma subconsciente. E isso pelo ponto de vista estruturalista, né? Então, a capacidade de tradução e a possibilidade de traduzir conceitos de uma língua para outra, ainda que seja desnecessária uma frase inteira para traduzir uma palavra, ela necessita da capacidade contrária do determinismo forte. Pois se a língua determina o pensamento unicamente, não seria possível aprender uma nova linguagem traduzindo conceitos de linguagem existentes, diz ele aqui. Os autores, né? Um exemplo que eles também trazem assim, para aprendermos, exemplo baseado em Saussure, né? Para aprendermos a palavra árvore, quando nós somos crianças, em português, há necessidade de compreender o significante do fonema, né? Do fonema, dessa forma, do som, a árvore, que é essa manifestação do signo linguístico, para a alfabetização da escrita, da forma escrita desse significante, para dar um valor linguístico do significado. Eu gosto muito de uma fala que Sapir, que dentro dessa ficou muito conhecida, e eu vou ler para vocês aqui, que é da hipótese Sapir-Whorf, onde está dentro da relatividade linguística. Eu acho que no tempo que a gente está vivendo hoje, isolado socialmente, ela é muito interessante. Mesmo a gente está numa situação que a gente ainda tem instrumentos para nos comunicarmos. Eu vou ler aqui para vocês. Os seres humanos não vivem sozinhos nem no mundo objetivo. E tampouco no mundo de atividade social, mas sim à mercê da língua, que se transformou no meio da expressão para a sua sociedade. É completamente ilusório imaginar que alguém ajusta-se à realidade sem o uso da linguagem e que a linguagem é meramente um meio de resolver problemas específicos de comunicação e reflexão. O que ocorre de fato é que o mundo real é uma grande extensão construída inconscientemente sobre os hábitos linguísticos de um grupo. Então, falar sobre essa questão dessa natureza do signo linguístico, dessa dicotomia, dessas relações saussurianas, né, do estruturalismo linguístico, é apresentado dessa maneira. Como eu mostrei para vocês, as dicotomias, que são 4, língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma, e também a questão significante e significado, que é a forma do signo linguístico, né? Formação do signo linguístico. E isso pelo ponto de vista europeu, pelo ponto de vista saussuriano, que é da Europa, e também o norte-americano, né? Tanto Bromfield e Sapir-Whorf, na versão forte e fraca. Tem tantos outros exemplos que eu marquei aqui, mas o que eu queria deixar para vocês, como é muito interessante o que eu acabei de ler, tantos historiadores, arquipélagos, ideologistas, publicitários, eles
todos os linguistas, todos estão envolvidos numa questão de hierarquia do falante da língua. Então, pensando nesse sentido, como que as pessoas pensam? Então, a forma estruturalista da língua, ela vai corresponder desta maneira. São muitos elementos a ser exemplificado, muitos conceitos a ser explorados, mas eu trago aqui de uma forma extremamente introdutória, justamente para que vocês tenham esse conhecimento e que vocês possam acompanhar. Agora eu vou passar para o gerativismo e caso vocês tenham dúvida, vocês possam questionar, perguntar, que estou à disposição.